Boa tarde. Iremos apresentar sobre alterações neurológicas, microcefalia. Nosso grupo é composto por Beatriz Pancieri, Júlia Bermudes, Nada das Neves, Manuela Gomes, Marcela Muniz e Paula Carolina. A microcefalia ela é uma condição neurológica, ela é rara, em que consiste na cabeça e o cérebro do bebê vão ser significativamente menores do que os dos outros da mesma idade e do mesmo sexo. Ela pode ser causada por uma série de problemas, problemas esses genéticos ou ambientais, e hoje a gente também tem, hoje não, né? De uns tempos para cá, o Zika vírus, que também pode ser uma causa do mesmo caso a mãe ela seja infectada por esse vírus na gestação. Ela normalmente é diagnosticada no início da vida, quando se mede o perímetro cefálico e o resultado do cérebro não cresce o suficiente durante a gestação ou após o nascimento. Pode ser diagnosticado logo após o nascimento ou com alguns meses de vida. A microcefalia ela pode alterar o desenvolvimento mental da criança. Por quê? Porque os ossos da cabeça, que quando a criança nasce eles estão separados, eles vão se unir muito cedo, impedindo que o cérebro cresça e assim desenvolva as suas capacidades normais. E por causa disso, a criança que tem a microcefalia, ela pode precisar de cuidados únicos e exclusivos por toda a vida. Mas isso geralmente é confirmado depois do primeiro ano de vida. E esses cuidados que a criança vai precisar ter vai depender muito do quanto o cérebro dela conseguiu se desenvolver e quais as partes do cérebro que estão mais comprometidas. Como a gente pode ver nessas imagens, como já foi dito, a microcefalia ela significa uma cabeça anormalmente pequena. Frequentemente a cabeça é pequena porque o cérebro é pequeno e não se desenvolveu normalmente. Esse diagnóstico ele é feito antes do nascimento por meio de exames de ultrassom ou após o nascimento ao medir a circunferência da cabeça. E geralmente esses exames eles são os exames de imagem que geralmente os médicos procuram por anomalias cerebrais e às vezes um exame de sangue, para procurar uma causa. E o tamanho da cabeça normalmente é determinado pelo tamanho do cérebro. E quando tem essa redução do crescimento do cérebro, parte do cérebro é uma das causas da microcefalia. Outra causa que tem se falado muito é a do vírus do Zika, Zika vírus, que quando a mulher está grávida, ela pode se infectar por esse vírus e pode se tornar uma causa da microcefalia. E alguns sintomas que esses bebês podem apresentar, eles dependem do grau ou do dano que o cérebro apresenta, Alguns dos problemas que o bebê com microcefalia grave eles podem ter incluem convulsões,
dificuldades no desenvolvimento, problemas de alimentação, problemas de audição, problemas de visão, problemas de movimento ou equilíbrio, hiperatividade e incapacidade intelectual. Além, né, do mais característico, que é a cabeça menor, eles podem ter o chamado anismo, né, que é a baixa estatura. A testa, ela pode ser inclinada para trás e algumas distorções faciais. A fala também pode ser bem atrasada. Tudo isso devido ao dano, né, que tem o cérebro desses bebês. A microcefalia é um termo de origem grega usado pelos médicos para designar uma condição em que as crianças nascem com a cabeça pequena demais para o tempo de gestação. A maioria delas, segundo especialistas, é saudável. Apenas uma pequena parte nasce com microcefalia em decorrência de problemas de desenvolvimento que deixam o cérebro menor. Nesse caso, não há cura. Um bebê pode nascer com o cérebro pequeno demais por causa de uma série de defeitos congênitos. Há ao menos 16 genes conhecidos associados ao problema, mas também tem microcefalia em consequência de razões ambientais, como consumo abusivo de álcool e drogas, exposição a produtos tóxicos ou radiação, vírus da rubéola e do herpes, parasita da toxoplasmose, bactéria da sífilis, zika vírus, distúrbio cromossômico e crâniosinostose. A gente escolheu 2 desses citados para a gente falar um pouquinho. Lembrando que existem fatores pré-natais e pós-natais causadores da microcefalia. Os pré-natais são consumo abusivo de álcool e exposição a drogas como aminoterina, metilmercúrio, cocaína e heroína durante a gravidez, envenenamento por chumbo, diabetes materna mal controlada, hipotireoidismo materno, insuficiência placentária e outros associados às restrições do crescimento fetal e pré-eclâmpsia. Anoxia cerebral, diminuição do oxigênio para o feto, anomalias genéticas, exposição à radiação de bombas atômicas e infecções durante a gravidez, especialmente rubéola, citomegavírus, toxoplasmose e zika. E os pós-natais são malformação do metabolismo, infecções intracraniais, como encefalite, meningite, intoxicação por cobre, hipotireoidismo infantil, anemia crônica infantil, traumas distributivos, como AVC e insuficiência renal crônica. Lembrando que existem fatores pré-natais. Talvez o mais conhecido e associado à microcefalia seja o Zika vírus. Quando uma mulher grávida contrai o Zika vírus, é possível que ocorra a transmissão vertical da doença para o seu bebê através da placenta. Dentro do organismo fetal, essa patologia aproveita-se da frágil fisiologia do bebê e pode levar a comprometimentos sérios de seu sistema nervoso, além de outros tecidos e órgãos da criança. Dependendo do grau da microcefalia, a criança pode nascer com graves sequelas e impedimentos neurais, como déficit intelectual, atraso no aprendizado da fala, crises epiléticas, crescimento reduzido, postura e equilíbrio prejudicados, entre outros comprometimentos gerais do desenvolvimento do bebê. A microcefalia pode ser observada nos exames tomográficos de rotina feitos durante a gravidez e é comprovada após o nascimento ao se fazer a medição do perímetro cefálico da criança. O tamanho normal é de 32 centímetros. Como já foi dito, não existe nenhum tipo de tratamento que cure a condição, sendo as únicas medidas terapêuticas aquelas que buscam dar suporte às complicações geradas pela patologia, como fisioterapia, fonoaudiologia, etc. Então, não se sabe ao certo o mecanismo que leva ao surgimento da microcefalia por meio da infecção do Zika vírus. O que tudo indica é que a infecção
e a inflamação gerada pelo micro-organismo causam danos na estrutura e replicação das células nervosas. Além disso, a zika parece estar relacionada a outras complicações congênitas, como a má formação dos olhos e inflamações das articulações, o que mostra que o comprometimento da doença em bebês pode ser mais sério do que se pensava. O outro que a gente quis citar é a sífilis, que diferente da zika vírus, a gente não associa muito com a microcefalia. E durante o pré-natal, a gestante faz diversos exames de sangue. Dentre eles está o VDRL, que é capaz de diagnosticar uma espiroqueta chamada Treponema pallidum. Essa bactéria é causadora da sífilis, que pode ser transmitida de mãe para o bebê durante a gestação ou parto, que é conhecida como a sífilis congênita. A zika não é a única causadora da microcefalia. A sífilis congênita também pode causar a anomalia. A sífilis causa a morte de cerca de 30% dos bebês infectados e sem tratamento durante a gravidez. A falta de diagnóstico e tratamento pode causar ainda aborto espontâneo, morte ao nascer, alterações cardiovasculares, má formação óssea, cerebral e dentária, além de surdez, cegueira, pneumonia, feridas no corpo, dentes deformados e problemas ósseos. É indicado que a mãe faça sempre o acompanhamento, o pré-natal, e exames também com ultrassom e exames de sangue para poder constatar que está tudo bem com ela e com o bebê. Já que o Zika vírus é o meio de transmissão mais conhecido do microcefalia, resolvemos falar um pouco mais sobre ele. O Zika é um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ele não é sexualmente transmissível e não é transmissível pela saliva. Os principais sintomas são dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira, vermelhidão nos olhos. Outros sintomas menos frequentes são inchaço no corpo, dor de garganta, tosse e vômito. O vírus Zika tem o nome do local de origem de sua identificação, em 1947, na floresta Zika, em Uganda. No geral, a evolução da doença é benigna e outros sintomas desaparecem espontaneamente após 3 a 7 dias. No entanto, a dor nas articulações pode persistir por aproximadamente um mês. As formas graves e atípicas são raras, mas quando ocorre, pode evoluir para óbito. Observação que teve seu primeiro óbito em novembro de 2015. A primeira vez no Brasil foi em abril de 2015. Geralmente, a dengue, chikungunya e zika são bem confundidas, por serem transmitidas pelo mesmo mosquito e por terem alguns sintomas em comum, mas essa tabela está exemplificando a diferença entre elas. A microcefalia ela pode ser classificada de 4 formas: primária ou secundária, leve ou grave. A primária é a expressão de um desenvolvimento cerebral anormal nos primeiros meses de gestação, por anomalias genéticas, cromossômicas ou ambientais. O cérebro não está totalmente desenvolvido e geralmente ocorre durante a fase embrionária, nos primeiros 7 meses de gravidez. Já na forma secundária, o cérebro completou seu desenvolvimento normal e sofreu um dano que atrapalhou seu crescimento posterior. O perímetro cefálico normal ao nascimento, seguido de uma falha no crescimento normal da cabeça, geralmente indica a microcefalia secundária, ainda que alguns distúrbios genéticos sejam uma exceção a esta regra. Embora o cérebro tenha concluído, eles impedem seu correto desenvolvimento. Na maioria dos casos, a microcefalia está relacionada a um atraso no desenvolvimento intelectual em cerca de 15% dos pacientes. Porém, a microcefalia é leve e pode ter um nível de inteligência normal ou bem próximo do normal.
E a definição da microcefalia leve é referente à circunferência occipital menor que 2 desvios padrões abaixo da média ou menor que o percentil 3. E a microcefalia grave é referente à circunferência occipital menor que 3 desvios padrões abaixo da média. E para a gente entender esse critério utilizado, é preciso entender o conceito de desvio padrão e ter uma tabela com as curvas de tamanho da circunferência occipital para as várias idades, levando em conta as características da população em questão. E pensando em facilitar e aumentar a detecção de casos de microcefalia, a OMS passou a recomendar o critério para a microcefalia a simples medição com fita métrica do perímetro cefálico. E são considerados microcefálicos os meninos com perímetro cefálico menor ou igual a 31,9 centímetros e as meninas com perímetro cefálico menor ou igual a 31,5 centímetros. É importante destacar que esse critério só vale para as crianças recém-nascidas ou com nascimento a termo, ou seja, com mais de 37 semanas de gestação. Esse critério não serve para o diagnóstico de microcefalia adquirida ou da microcefalia congênita nos bebês prematuros. Essa é mais uma exemplificação da diferença da cabeça da criança de tamanho normal e a cabeça da criança com microcefalia, que é com circunferência menor que 32 centímetros. E a segunda imagem é exemplificando como é feito a medida no hospital ou quando a criança nasce. Essa tabela mostra as médias e desvios padrões dos parâmetros biométricos observados de 68 fetos gêmeos em cada idade gestacional. A saúde bucal faz parte de um todo e, como tal, interfere na qualidade de vida das crianças e de suas famílias. E por isso, além da prevenção das alterações orofaciais, é necessário conhecer quais são as necessidades específicas deste grupo de indivíduos. Possíveis distúrbios de caráter sistêmico, local ou biológico durante o período gestacional ou nos primeiros anos de vida podem causar anomalias no desenvolvimento orofacial e alterações nos processos de desenvolvimento dental. A partir da 4ª semana de vida intrauterina, começa a formação do sistema nervoso central, assim como o desenvolvimento da cavidade oral primitiva através dos arcos branquiais. Os dentes descidos começam a se formar a partir da 6ª semana de vida intrauterina, enquanto os dentes permanentes a partir do 5º mês de vida intrauterina. Portanto, a ocorrência de distúrbios nesta fase pode resultar em anomalias de estruturas e afetar ambas as dentições. Segundo Leite e Varelles, a desarmonia facial e maloclusões podem favorecer a ocorrência de cárie dentária e doenças periodontais. O comprometimento no desenvolvimento crânio-facial neurológico interfere na odontogênese, resultando em retardo na erupção e alterações de sequência. Pacientes com microcefalia apresentam dificuldades nas funções de mastigação, deglutição, fonação e respiração. Podem estar presentes complicações como atraso mental ou déficit intelectual, problemas com visão, hiperatividade, rigidez muscular, paralisia, convulsões, epilepsia e autismo. Manifestações orais. Algumas manifestações são observadas em pacientes com microcefalia, como apinhamento dentário, que acontece quando o espaço na arcada dentária não é suficiente para acomodar todos os dentes ou um grupo de dentes ou apenas um dente. Micrognatia, que é a deformação da mandíbula inferior, ela é menor que o normal. Atraso na erupção dos dentes, bruxismo, macroglossia, que é o crescimento normal da língua, tendo como problema de fonação, respiração, sucção e deglutição. Hábitos bucais deletérios, anomalias palatais, como palato profundo, ogival, hiperplasia gengival, que é o aumento do número de células da gengiva, que dificulta a mastigação e higiene bucal.
doenças periodontais, dificuldades na mastigação e na fala, hipotonia dos músculos da mastigação e deglutição, que é a diminuição do tônus muscular, da força. E algumas medicações de uso contínuo desses pacientes podem provocar a diminuição do fluxo salivar. Geralmente, esses pacientes também possuem classe 2 como padrão dentosquelético. Essas são algumas imagens das manifestações orais, como apinhamento dentário, classe 2, micrognatia, bruxismo e macroglosia. Hiperplasia gengival, um exemplo de doença periodontal, ovejete e palato ogival. Os pacientes com microcefalia, eles têm que ser vistos como um todo pelo cirurgião dentista, de uma forma especial, pois eles merecem um cuidado especial durante o tratamento. De forma geral, eles apresentam calcificações cerebrais, atrofia cerebral, defeitos nas extremidades, incluindo as contrações congênitas e hipertonia. As alterações craniofaciais, aquelas que a gente consegue ver, são a má oclusão, problemas periodontais, alterações no palato, obstrução das vias aéreas, problemas de fonação, diminuição das dimensões da maxila e da mandíbula. O manejo para esse paciente, ele requer habilidades e inovação do profissional, do cirurgião dentista. O manejo odontológico requer do cirurgião dentista um atendimento diferenciado, como eu já disse, para que aconteça de forma tranquila o atendimento desse paciente. São utilizadas algumas técnicas de abordagem psicológicas que facilitam o tratamento odontológico, favorecendo a comunicação, o controle de ansiedade e o medo da dor. São elas a dessensibilização, que o objetivo é deixar o paciente em estado de relaxamento, mostrando gradualmente aos procedimentos odontológicos. É preciso preparar o ambiente odontológico. Quanto mais conseguir simplificar a sala de atendimento, mais fácil será para o paciente focar em interações sociais e no que se quer conseguir em termos de colaboração deste paciente. A distração. Introduzir ao ambiente estímulos agradáveis que tirem a atenção de elementos que causam medo ou tensão e levar para situações imaginárias agradáveis. Dessa forma de abordagem, visa lidar com o controle de ansiedade, podendo ser realizada por meio de conversas sobre um assunto de interesse desse paciente, como histórias, filmes de heróis, músicas que possam agradar o paciente. A técnica dizer, mostrar, fazer. Essa técnica é sobre explicar de acordo com o nível cognitivo, utilizando uma linguagem fácil. Mostrar os instrumentos odontológicos, o procedimento que será realizado e aí em seguida você vai executá-lo. Deverá ser realizado cuidadosamente para não gerar desconforto ao paciente, o que prejudicaria sua resposta positiva ao tratamento odontológico. É utilizada a técnica ludoterapia, que utiliza brinquedos para a transferência da ansiedade, do medo e vontade de expressões do paciente. Os estudos afirmam que a criança se protege nas atividades adultas de sua cultura e ensaia seus futuros papéis e valores através dos brinquedos. Assim, o objetivo antecipa o desenvolvimento e, com ele, a criança começa a adquirir a motivação, habilidades e atitudes necessárias à sua participação social. Existem também os meios de contenção física, como a estabilização, que é uma técnica de controle, que restringe os movimentos voluntários ou involuntários do paciente, diminuindo a possibilidade de estresse por falta de controle muscular. Protege o profissional e o paciente. Impede a tentativa de fuga da experiência que o paciente percebe como uma experiência desagradável. Pacientes com déficit intelectual severo ou movimentos involuntários, como o de paralisia cerebral,
muitas vezes necessitam se lançar mão de várias técnicas de estabilização para manter o paciente na cadeira odontológica em condições favoráveis para a execução do procedimento. Microcefalia requer considerações finais. Os pacientes com microcefalia requerem de atenção especial no manejo de tratamento odontológico, para que aconteça de uma forma tranquila. Os responsáveis e cuidadores precisam obter orientações em relação aos cuidados com a higiene bucal, para evitar problemas de saúde bucais, assim oferecendo melhora na qualidade de vida desse paciente. Protagonistas de um drama que ganhou visibilidade no Brasil em 2015, as mães dos bebês com microcefalia, com a síndrome congênita por Zika vírus, precisam se dedicar quase que por tempo integral aos seus filhos. Elas vivenciam no anonimato um cotidiano marcado por consultas médicas, exames e tratamentos com diferentes profissionais para amenizar as sequelas deixadas pela doença que ainda não é conhecida plenamente pela ciência. Muitas tiveram que abandonar o trabalho e os estudos. Muitas delas também lutam para conseguir uma ajuda mensal fornecida pelo governo, que devem cobrir as despesas da casa, comida, medicações e transportes para as frequentes visitas aos médicos. Muitas delas procuram conforto entre as mães cujas crianças dividem a mesma aflição. Outras expressam gratidão a membros da família ou amigos que oferecem ajuda e um descanso dessa rotina cansativa. Algumas confessaram o desespero e a depressão, mas o que elas têm em comum é o amor forte pelas crianças e a esperança de uma vida melhor. Mais de 3.000 bebês já foram afetados por Zika no Brasil, mas faz tempo que esses casos não estão mais nos holofotes. Meu nome é Júlia Carneiro, eu sou repórter da BBC News Brasil, no Rio de Janeiro. Nesse vídeo, eu quero levar vocês comigo para uma viagem que eu fiz para Pernambuco e para Paraíba, para saber como essa primeira geração de bebês afetados pelo Zika vírus está se desenvolvendo e como as famílias estão fazendo para cuidar dessas crianças. A nossa viagem começou num evento de Dia das Mães. A Germana Soares, essa que está aí tirando a selfie, é uma das fundadoras e a presidente da UMA. Eram só 8 mães no fim de 2015, mas hoje são mais de 400 mães associadas. Esse evento na UMA reuniu médicos, voluntários e maquiadoras para dar atendimento para as mães. Era um momento para tentar estimular a sua autoestima e incentivá-las a cuidar da saúde. Quando eu entrei lá, primeiro eu achei que era uma espécie de sala de descanso, porque todas as crianças estavam deitadas. Depois que eu me dei conta que a ficha caiu. Óbvio, as crianças estavam deitadas. Mais de 3.000 bebês já foram afetados por Zika no Brasil, mas faz tempo que esses casos não estão mais nos holofotes. Meu nome é Júlia Carneiro, eu sou repórter da BBC News Brasil, no Rio de Janeiro. Nesse vídeo, eu quero levar vocês comigo para uma viagem que eu fiz para Pernambuco e para Paraíba, para saber como essa primeira geração de bebês afetados pelo Zika vírus está se desenvolvendo e como as famílias estão fazendo para cuidar dessas crianças. A nossa viagem começou num evento de Dia das Mães. A Germana Soares, essa que está aí tirando a selfie, é uma das fundadoras e a presidente da UMA. Eram só 8 mães no fim de 2015, mas hoje são mais de 400 mães associadas. Esse evento na UMA reuniu médicos, voluntários e maquiadoras para dar atendimento para as mães. Era um momento para tentar estimular a sua autoestima e incentivá-las a cuidar da saúde. Quando eu entrei lá, primeiro eu achei que era uma espécie de sala de descanso, porque todas as crianças estavam deitadas. Depois que eu me dei conta que a ficha caiu. Óbvio, as crianças estavam deitadas porque a maioria não consegue andar. Muitas não conseguem nem ficar sentadas, nem sustentar o peso da cabeça com o pescoço por causa da falta de tônus muscular. E as crianças estão ficando grandes.
grandes, daqui a pouco as mães não vão mais aguentar carregar elas no colo. Isso traz mais perguntas sobre como vai ser o futuro delas. Um levantamento da UMA mostrou que 76% das associadas viram seus casamentos terminarem depois de ter filhos afetados pelo vírus. Alguns pais não aceitam a patologia do filho, os outros são pelo desgaste que traz o casamento. Acaba que esse homem deixa de ser um companheiro, um ajudador, para ser mais um a cobrar dessa mulher. Essa mulher já tem uma demanda imensa com essa criança, já tinha um nível financeiro, aí abriu mão desse nível financeiro para cuidar dessa criança, e em vez desse homem ser um companheiro, mais um a ajudar, incentivar a busca de uma qualidade de vida para essa criança, ele se torna mais um a cobrar, você não me dá mais atenção, você se dedica muito a ele. Só lembrando um pouquinho do histórico do vírus Zika. Ele foi descoberto na África, em Uganda, em 1947, numa floresta chamada Zika, de onde vem o seu nome. E foi identificado no Brasil pela primeira vez em maio de 2015. A cepa do vírus que chegou ao Brasil e está circulando por outros países consegue furar o bloqueio da placenta da mãe durante a gravidez. Ataca as células que dariam origem aos neurônios no feto, impedindo que o cérebro se desenvolva normalmente. As deficiências são várias, na visão, na audição, são quadros graves de epilepsia, rigidez nas articulações, alterações ortopédicas que muitas vezes demandam cirurgias e dificuldades de deglutição. Só esse último exemplo, não conseguir engolir, tem muitas consequências na vida da criança. Ela custa ganhar peso, ela precisa de espessantes adicionados à bebida para conseguir engolir, isso custa caro para as famílias e muitas vezes elas aspiram a comida para dentro do pulmão, a chamada broncoaspiração. Isso é uma causa de pneumonias recorrentes nas crianças afetadas pela Zika. Por isso, muitas crianças acabam tendo que instalar sondas para se alimentar pelo nariz ou direto pelo estômago. Esse é o caso, por exemplo, da Luana. A sua mãe, a Rosana Vieira, aprendeu a instalar sozinha a sonda no nariz para que a filha possa se alimentar. Eu perguntei para ela o que mais ela já teve que aprender a fazer para cuidar da Luana. Todas que você possa imaginar, é fisioterapia, é TO, é fono, é tudo, minha filha. Porque se a gente não for correr atrás e aprender, esperar só pro médico, não resulta tanta coisa, não, porque é muita demanda para umas pessoas só. A Germana Soares me contou que quando descobriu que seu filho, Guilherme, tinha microcefalia, seu primeiro instinto foi de esconder a situação de parentes e de amigos, até que ela conheceu outras mães na mesma situação. E o que me incentivou a expor isso para a sociedade, né, a lutar pelos direitos do meu filho, foi conhecendo as outras famílias, a força que elas tinham e que elas não tinham vergonha de mostrar a situação que estavam passando. No começo de 2016, eu fui a Campina Grande, na Paraíba, para fazer reportagens sobre o surto de casos de microcefalia que a gente estava observando. E nessa viagem de agora, eu pude reencontrar algumas das mães e das crianças que eu conheci naquela época. A situação que elas enfrentam hoje continua muito difícil, mas as crianças superaram os prognósticos iniciais, que eram muito negativos. Cada aniversário é uma vitória para essas famílias, porque de início elas não sabiam nem se as crianças iam superar o primeiro ano de vida. Essa aqui é a Francileide Ferreira, tem 33 anos, é mãe de 5 filhos e o quinto, o Rafael, nasceu com síndrome congênita do Zika. Desde a minha última visita, muita coisa mudou na vida da Francileide. Ela se separou do marido, ela saiu de casa e ela passou a viver de aluguel. É por causa que ele bebe, mãe. Ele bebe também, decisão que bebe, chega, sai no outro dia, leva esses povo errado pra dentro de casa. Esse negócio, povo que usa esse negócio aí, eu digo, não, isso não dá pra mim não. Eu com uma criança dessa, uma luta que eu tenho, pra mim tá passando tudo isso, não quero isso pra mim não. Aí eu deixei a casa lá, que é minha também, entendeu? Que a gente construiu uma casa. Aí eu deixei a casa lá e eu digo, não, sabe uma coisa, eu vou pagar meu aluguel. Aí eu tô pagando aluguel aqui. Os casos de síndrome de Zika refletem a desigualdade brasileira com muita força. Então, hoje, muitas dessas famílias dependem do benefício de prestação continuada, o BPC. O BPC é um salário mínimo que o governo paga para famílias que tenham um deficiente. É o caso da Francileide. Ela depende desse salário mínimo para sustentar o Rafael e o resto da família. Antes, ela costumava trabalhar na roça. Só vivo dentro de casa, de domingo a domingo. Eu só saio para os tratamentos mesmo, para canto nenhum. Eu não tenho tempo para nada, é só para ele mesmo. É da força a Deus, né, mãe? Às vezes eu tô aqui desesperada, né, mãe? Eu digo mesmo assim, porque eu fico sozinha aqui com ele. Mas é difícil. É.
Os casos de Zika também se relacionam com outro problema muito comum na sociedade brasileira, a gravidez na adolescência. Muitas mães das crianças afetadas pelo vírus são muito jovens, o que gera situações ainda mais difíceis. Quando eu conheci a Ianca Micaeli, em 2016, ela tinha acabado de fazer 18 anos e tinha acabado de ter a Sofia. Quando foi com 7 meses, eu fui internada. Fui fazer um ultrassom, aí descobri que ela tinha microcefalia. E nasceu com uma microcefalia tão acentuada que tinha um couro cabeludo franzido, com dobras de pele sobrando na cabeça. Essa é a Ianca hoje com a Sofia. A Sofia ainda não consegue sustentar a cabeça sobre o corpo e sofre com uma rinite alérgica grave e com epilepsia. Ela tem convulsões frequentes, mas a Ianca diz que vê uma diferença absurda na filha e que seu desenvolvimento está progredindo muito. Desde o ano passado, ela chama mãe, vó, ela tenta chamar o nome do irmão dela, ela chora quando tá com fome, coisa que ela não fazia. Já chama atenção. E aqui ela corresponde à fisioterapia de uma forma que eu nunca imaginei ver. Isso aumenta a esperança, né? Que a gente um dia não teve e hoje a gente tem. E o seu filhinho, o outro? Como é que tem sido a interação dele com a Sofia? No início, ele já era bastante protetor. Ele continua atencioso, ele conta o que acontece na escola para ela, ele conversa bastante. Tinha um tempo que ele falava, eu te amo, Sofia. Aí eu respondia, ela também te ama. Ele falou, não, mamãe, você não tem que responder. Um dia ela vai me responder. Ninguém nunca falou isso para ele. E saber que ele, um dia, ele deseja ouvir um dia da boca dela, que ama também ele, é inexplicável. A gente já passou por muita coisa e ele agradece todos os dias. Ele me fala que quando vai orar, que ele sempre ora, ele ora pela irmã, para ela poder andar e brincar com ele. E isso me dói muito. E me dá muita força também. De acordo com o Ministério da Saúde, 3.226 bebês tiveram alterações relacionadas ao Zika vírus de 2015 para cá. Desse total, 336 bebês morreram ou nem se desenvolveram o suficiente para nascer por causa do vírus. Esse número é praticamente 10% do total, mas pouco se fala sobre esses casos. Na nossa viagem, a gente queria muito tentar falar com uma dessas famílias para retratar essa situação que é tão comum. As mães da Uma nos colocaram em contato com 2 mães. Uma delas tinha perdido o filho recentemente, 1 mês antes. Estava arrasada, não tinha a menor condição de falar com a gente. A outra mãe, a Bruna Bezerra, tinha perdido o filho 1 ano antes. Na época, ela não quis falar com ninguém, mas agora ela queria falar. Ela concordou em nos receber em casa. A gente viajou até a zona rural de Caruaru, no Pernambuco, para conhecer sua história. E foi muito impactante ver como tudo aquilo parecia ter acontecido ontem. O quarto do Benjamin ainda estava arrumado e a dor da Bruna era muito visível no seu olhar. O Benjamin nasceu com uma microcefalia bem pronunciada, mas ela diz que ele era um menino feliz, que escutava e enxergava bem e ria sempre que ouvia a voz dos pais. Mas o Benjamin desenvolveu uma hidrocefalia, quando há acúmulo de líquido no cérebro. Ele precisou passar por uma cirurgia. Ele foi para o hospital com 1 ano e 3 meses e nunca mais saiu. Ele foi piorando, piorando, piorando depois da cirurgia. A Bruna estava lá do lado dele o tempo inteiro, cobrando mais atenção dos enfermeiros, dos médicos, mas ele não resistiu. Uma enfermeira chegar na sua cara e dizer, mãe, mas você sabe o diagnóstico do seu filho, você sabe que essas crianças não duram. Eu disse a ela, podia ser o último minuto de vida dele, que vocês não fossem negligentes com ele, isso é o papel de vocês. É porque assim, o pessoal acha que você chega no hospital, primeira coisa, endereço, zona rural, é todo mundo analfabeto, ninguém sabe de nada, ninguém entende nada. Eu acho que se eu soubesse o que eu sei hoje, ele jamais tinha passado pelo sofrimento que passou. Porque teve muita coisa errada, muita. Não foi pouca. A Bruna fez uma tatuagem no braço com o nome do filho. Ela diz que já que não pôde cuidar do seu filho, ela quer se capacitar para cuidar de outras crianças e agora está estudando para ser técnica em enfermagem. Zika não é um problema só dessas mães, é um problema de todos. A epidemia arrefeceu por enquanto, mas pode voltar a qualquer momento. Se você gostou de acompanhar essas histórias, fica ligado aqui no nosso canal do YouTube, porque a BBC... Essas foram as nossas referências. Obrigada por assistirem o nosso trabalho. Espero que tenham entendido melhor sobre a microcefalia.